TV CERJ, aqui nas dependências da nossa federativa estadual. O nosso movimento espírita é dividido em várias regiões. E nós temos no sul fluminense o Reunir 3, uma representante de um dos seus, que são os Conselhos Espíritas de Unificação, está aqui ao meu lado. É a Sandra Lia, do 24º Conselho Espírita de Unificação. Nós queríamos, Sandra, que você falasse um pouco da sua atuação no 24º CEU, quais são as suas funções e como é que funciona o nosso querido 24º CEU. Bem, o 24º CEU é um grupo, atualmente, é um grupo de novatos que coordena, porque nós assumimos no ano passado, então nós estamos tentando nos reorganizar para poder continuar o trabalho que iniciou com a equipe anterior. Mas o 24º CEU conta com 13 instituições e eu trabalho no movimento espírita. Comecei no movimento espírita com evangelização, continuo com evangelização. E evangelização foi a minha porta de descoberta do mundo no movimento espírita. Foi a minha porta de descoberta da doutrina espírita. E é também a essência da minha vida, que é a evangelização. E, atualmente, eu colaboro na área de educação espírita do 24º CEU. O 24º CEU conta com algumas casas que a gente tem, como toda casa espírita, eu acredito nas reuniões que nós temos participado, que nós ouvimos também, a dificuldade de trabalhadores, que eu acho que todo o movimento espírita está atravessando atualmente. E no nosso 24º também não é diferente disso. Mas, apesar da dificuldade de poucos trabalhadores que nós temos, a gente tenta sempre fazer o melhor possível para que a gente possa atuar sem ferir, jamais ferindo as diretrizes da doutrina espírita. O 24º Conselho Espírita fica na cidade de Valença, envolvendo também a cidade de Rio das Flores e as circunvizinhanças. Nós, Sandra, estamos muito felizes com a participação de uma grande comitiva de Valença que há muito tempo não vinha frequentando as reuniões. Então, queríamos que você, por favor, dissesse o que moveu vocês, o que tem movido o grupo de Valença e região a estarem aqui nessa instância federativa, trocando ideias sobre o movimento espírita e traçando um rumo para que as atividades federativas aconteçam em todo o Estado. Eu acho que a primeira coisa que tem nos movido a vir participar dessas reuniões, pelo menos assim, da minha parte, é que desde que eu comecei a trabalhar na juventude, na infância, a gente tem percebido que, apesar do grupo pequeno, se a gente se reunir e tentar estar sempre unidos no movimento, em todas as atividades, a gente consegue mudar, modificar e movimentar toda a estrutura do movimento espírita da nossa cidade. Então, na evangelização, a gente vem há alguns anos trabalhando unidas. As escolas de evangelização de Valença, apesar de ser uma cidade pequena, elas trabalham unidas, juntas, com trabalhos, com 3 atividades durante o ano em que a gente se reúne. Essa consciência da união está também levando para cada um dos membros do 24º a consciência que a gente precisa participar cada vez mais dos eventos do CERJ. Porque se o CEU é um braço do CERJ, nós precisamos ter as nossas mãos operantes. Então, nós precisamos ser trabalhadores atuantes. E nada mais importante do que a gente estar aqui participando. A gente participa das discussões, a gente participa das organizações, e isso é extremamente importante. A gente tem sentido essa necessidade. Apesar de ser difícil para nós, a vinda para o Rio é uma dificuldade. Na reunião passada, nós viemos em grupo maior. Nessa reunião, nós estamos em grupo menor, mas a gente está tentando participar sempre. Isso é ótimo, Sandra Lia. E nós queremos falar com você sobre uma interessante situação, né? O CERJ, como funciona? O CERJ reúne as instituições espíritas de todo o Estado, os representantes das lideranças espíritas, e aqui,
nesse prédio, as deliberações são tomadas, os estatutos são discutidos, as orientações são construídas pelo próprio movimento espírita. Então, quando vem uma comitiva de alguma região e leva essas notícias, nós tornamos a ideia do feixe de varas uma coisa real, Sandra. Então, é muito importante ouvir o seu depoimento sobre esse desempenho do grupo do 24º Seu de estar aqui. Deixa então uma mensagem, Sandra, para essas pessoas, os companheiros que ainda estão pensando, reunião administrativa, vale a pena, não vale? Olha, nós precisamos pensar que nós não conseguimos viver sozinhos. Nós não somos únicos. E se nós fomos não escolhidos, mas nós nos escolhemos para participar do movimento espírita em qualquer região, nós precisamos sempre ter a consciência de que o movimento espírita, ele não é um seu. O movimento espírita é a união de todos os esforços que todos os seus empreendem para que a doutrina espírita seja divulgada. Então, se nós fazemos parte de um corpo que é gigantesco, que é o movimento espírita no Brasil, nós precisamos que cada parte desse corpo seja uma parte atuante, seja uma parte que vá mostrar para todos os trabalhadores o quanto é importante nós estarmos ali, nós participarmos desse corpo. Um braço não funciona se ele não tiver colado a esse corpo. Os pés não caminham sozinhos se eles não fizerem parte de um corpo. Então, o movimento espírita é um corpo único que tem o objetivo de propiciar para nós espíritos reencarnados a possibilidade de sermos cada vez melhores nesta vida. E qual é a oportunidade melhor da gente mostrar que a gente quer ser melhor do que trabalhar? Então, trabalhar é a meta maior que todos nós devemos ter em mente. Trabalhar para o movimento espírita é uma honra. Divulgar a doutrina espírita é uma honra. Ser um trabalhador de Cristo é uma honra. Sandra, nós ficamos emocionados com a sua fala, né? E nos lembramos da construção, de uma das construções, né, da estrutura do organograma SERJ. E aqui no SERJ nós hoje não temos mais presidente, né? Nós somos um colegiado. A orientação regimental construída pelo movimento espírita reza justamente isso, que os seus também sejam um reflexo do que ocorre no sistema de diretoria SERJ. Lá no seu tem presidente, vocês funcionam como colegiado. Fala um pouco disso para a gente, apesar de não ser sua área específica, né? O 24º Seu funciona como um colegiado. Apesar dos poucos, como eu disse anteriormente, os poucos trabalhadores que nós temos nessa nova diretoria. E algumas casas novas que se tornaram adesas há pouco tempo, elas têm o formato de um colegiado, como o caso do Grupo Espírita Chico Xavier. Ele funciona como um colegiado. E nós, em outras casas, nós também temos tentado organizar as nossas atividades com a estrutura do colegiado, mas ainda pelo estatuto, ainda ter o formato de presidente, diretor, toda aquela estrutura antiga, ainda assim. Mas a gente funciona, a gente está na casa espírita que eu frequento, o Centro Espírita Joana d'Arc, a gente está tentando modificar as denominações para coordenadores, né? E isso acho que já é uma evolução. Eu acho que o futuro de todas as organizações espíritas deve ser o colegiado, que eu acho que é o mais perfeito que existe. Muito boa sua observação, Sandra. Isso nos remete à lembrança da Casa do Caminho, né? Os apóstolos reunidos em torno de um ideal comum, da crença em Cristo, da crença na imortalidade, na vida eterna, no amor trazido por Jesus. Então é muito importante essa sua fala. Nós queremos ainda perguntar a você, Sandra, pela sua ligação com o movimento de evangelização. Nós sabemos que lá em Valença tem um grande evento de jovens, que é o Medieval. É importante que a juventude também tenha esse direcionamento, porque a gente ouve muito, Sandra, alguns pais falarem assim: não, quando meu filho crescer, ele escolhe a sua religião. É importante que o jovem tenha uma orientação filosófica, doutrinária, religiosa a seguir, como, por exemplo, a doutrina espírita?
O movimento espírita jovem, infanto, juvenil de Valença, o movimento espírita da juventude tem crescido bastante. O Medieval é um evento da juventude que já acontece há vários anos. E começou com um grupo de uma casa espírita que, durante o mês de outubro, eles possibilitavam os jovens de serem os palestrantes das reuniões doutrinárias. Mas o Medieval ele se transformou num encontro, e um encontro ainda persiste, com lutas, sempre, né, com muita luta, com muita batalha, para continuar com o objetivo que sempre teve, a reunião e a confraternização dos jovens em torno da doutrina espírita. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, os jovens vão estar reunidos num local para bagunçar, para ficar conversando, não é nada disso. O Medieval, assim como a Comerge, né, são encontros como tantos outros encontros regionais que tem, Barra do Piraí, Barra Mansa. O objetivo é a confraternização da juventude em torno da doutrina espírita, é outro enfoque, não a bagunça, a coordenação, há uma concentração de uma equipe que elabora estudos dentro de um tema. Então, é algo extremamente sério, que as pessoas precisam conhecer esses trabalhos para poderem avaliar realmente da maneira que são. E o movimento da infância também tem um grande empenho na nossa cidade. E a importância da evangelização, ela começa a partir do momento em que a mãe se percebe grávida. Então, é a partir dali que você já tem que cercar aquele espírito de todo amor e cuidado, não só os zelos de mãe, mas os zelos de guardiã daquele espírito, porque os pais são guardiães dos espíritos que estão renascendo. Extremamente importante. Então, esperar que o filho tenha a idade adulta para decidir em qual religião que ele vai escolher para seguir, é você tirar a sua responsabilidade de ser um protetor daquele espírito para encaminhá-lo para a busca da sua evolução. Então, você, como representante, como colaborador da educação daquele espírito, você tem que ministrar a evangelização desde o momento em que ele se torna aparente para o mundo material, desde o momento da gravidez. Então, Sandra, a doutrina espírita não é só para adultos intelectuais, ela também oferece um programa pedagógico, norteador, da educação de jovens, da infância, do primeiro, segundo, terceiro ciclo de infância e também da pré-mocidade e mocidade. Tem um estudo, então, metodológico sobre isso? Os jovens podem vir estudar a doutrina espírita? A doutrina espírita foi feita para o espírito encarnado, independente de idade. O adulto, ele escolhe participar das reuniões doutrinárias que são abertas. O jovem, ele pode ser encaminhado para os grupos de mocidade. A criança, ela necessita ser encaminhada para o grupo de evangelização infantil. Todos esses ciclos existem um trabalho específico para cada idade. O adulto que escolheu ir na reunião doutrinária, ele vai receber a doutrina espírita de uma maneira geral. A criança, existe um grupo de trabalhadores que se colocaram à disposição do movimento espírita como organizadores de um material muito extenso, propício para cada idade. A infância a evangelização da infância, ela é dividida em ciclos, independente de cada região. E cada ciclo trabalha os temas da doutrina espírita de acordo com a idade. A educação da juventude, existe um trabalho específico próprio para a idade da juventude. Então, todo o movimento espírita, ele está direcionado à educação do espírito, independente da idade terrena que ele tenha.
Não temos dúvida que o 24º seu está muito bem representado e por isso, Sandra, nós queremos agradecer a sua entrevista. Leve o abraço da diretoria CEST a todos os nossos irmãos de Valença, Rio das Flores e região. Que Jesus os abençoe nessa jornada de divulgar a doutrina espírita na região sul-fluminense. TV Serge, sempre com você.